dicas para ganho de massa muscular. Eu quero ganhar massa muscular, né? Primeiro que eu já falo para vocês, nada de graça. E massa a gente não ganha, né? Nós desenvolvemos e desenvolvemos com muita dificuldade. Porque realmente reservar energia no nosso corpo na forma de músculo é muito dispendioso para o nosso organismo. Então existe uma série de condições ou situações que a gente tem que mudar na nossa vida para que as coisas funcionem. Sabe, para você, come mais, né? Fracione a alimentação, faça exercício físico, tá, mas e o entorno? O que acontece na minha vida que treinar funciona, né? Porque eu percebo que o pessoal fica nessa de, não, é só isso, é só o suco que faz, é só aquilo. Cara, se fosse assim, tava todo mundo musculoso. E tem um monte de gente que tá bebendo de litro e a coisa não vai. Então é importante a gente falar sobre circunstância. Hipertrofia muscular, eu vou te falar o que você não deve fazer para que você não atrapalhe esse processo tão difícil, tão complicado e tão delicado. Então, primeira coisa que está ao alcance de todos, alteração de ciclo de sono. Então você precisa, pelo menos, assim, para sobreviver treinando, para não entrar num overtraining, 7 horas de sono. Se você fala que você ainda quer ter mais resultado, a ideia é que você durma pelo menos 9 horas. Isso é o que você precisa para ter um físico que sustente o que vai ser essa informação de hipertrofia. Primeira coisa, mas eu não durmo isso. Então já corta por aí, porque o que você fizer não vai dar certo. Ou vai dar muito pouco certo e você vai se desanimar. Pensa que tem muita gente que treina bastante e consegue até ganhar força, mas o físico não fica aquele físico cheio, aquele físico bonito, aquele físico com aquele músculo arredondado. Isso nunca chega a acontecer. E o principal, né, o começo de tudo, de fato, é o sono, porque é durante o sono que existe a recuperação muscular mais eficiente. Na verdade, a recuperação do nosso corpo. É por causa do sono que a gente diminui os níveis de cortisol, ajustando o que são os hormônios de estresse do nosso organismo, para que a gente possa ter desempenho não só de ganho de massa muscular, de desenvolvimento de massa muscular, mas também de melhora de saúde. Fica 2, 3 dias dormindo pouco para você ver como que fica ruim. Fica uma noite sem dormir. Aliás, fica uma noite dormindo 4 horas. Pega, sei lá, só para você ver como é que funciona, pega uma sexta-feira aí e dorme 4 horinhas só. Vai dormir 4 da manhã, acorda às 8. Me fala como vai ficar seu dia. Parece uma coisa tão óbvia, mas a gente não vai atrás, né? Segunda coisa, o tipo de alimento que você seleciona. Pensa o seguinte, se o músculo é uma casa, ele tem determinados componentes que são fundamentais para que você faça uma casa, né? Você vai fazer uma casa do quê? Você quer fazer uma casa de tijolo? Então o que você precisa? Você precisa de cimento para fazer a estrutura, aliás, concreto para fazer a estrutura, você precisa de tijolos, você precisa de cimento para colocar um tijolo em cima do outro, e assim é o músculo. Você vai precisar de todos esses componentes para que o seu músculo ele consiga, através dos sinais de hipertrofia, essa hipertrofia aconteça e ele consiga aumentar o volume, ele consiga aumentar a sua força. E tem uma coisa muito importante que é, precisa aumentar a força, é o crescente da força que acaba buscando a hipertrofia. Eu simplifiquei demais, é o crescente da força no ambiente de muitas repetições que faz com que você tenha uma situação favorável para a hipertrofia. Eu vou sugerir para vocês seguirem o Tácito, seguirem o professor Tácito Júnior, Belmiro de Sales. Por quê? Porque eles falam sobre a necessidade do volume de treino. Tá? Eu consigo levantar, sei lá, 80 quilos no supino. Ok, beleza. Mas quantas vezes você faz isso? O número de repetições que você dá para esses 80 quilos é o que vai fazer com que você tenha hipertrofia. A força é condição fundamental, mas sem volume, sem quantidade, você não consegue transformar aquela força feita num sinal que se sustente. Pensa o seguinte,
E essa comparação é uma comparação que eu estava pensando no navio e que eu acho que para vocês vai encaixar bem. Imagina que você vai encher uma bexiga, que você enche a bexiga com um assopro e tira a boca. Quando você faz um treino de força com muita força, é como se você desse um assoprão e a bexiga enchesse. Só que quando você faz só uma repetição, você tira a boca, o que acontece com a bexiga? Ela infla. O que você tem que fazer? Você tem que assoprar e continuar assoprando. E quando você quer dar nó na bexiga, o que você faz? Você prende e dá esse nó sem deixar o ar sair. É assim mais ou menos o exercício. Você dá o estímulo, repete, 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 e você faz coisas que vão funcionar como se fosse um nó na boca da bexiga, para que você não tenha a perda desse tecido que você sintetizou. Sabe qual é o grande problema, Fran? E essa parte é complicada. Nós somos extremamente especialistas em degradar músculo. A gente tem uma taxa de degradação muscular que, na melhor das hipóteses, ela não diminui. Inclusive, para você conseguir desenvolver seu músculo. Pensa que, eu já falei isso para vocês, né? Vamos comparar com construção de novo. Né? Não é um prédio que você vai construindo andar. Ele é uma casa que está em reforma, que você quer aumentar um cômodo. Então o que você faz? Eu quero aumentar meu quarto. Você vai lá, quebra o seu quarto e constrói o seu quarto de novo maior. Agora, no músculo não dá para ser assim. Não dá para você, por exemplo, arrancar seu músculo de treinar, rasgar ele todo, treinar e esperar que ele vá crescer tudo de novo. Então, no caso do músculo, imagina que nessa construção que você tem um pedreiro que vai quebrando e outro que vai atrás construindo. Por isso que a degradação muscular ela é necessária. Se você não consegue ter uma boa degradação muscular, que você controle, você não consegue, você não tem lugar para construir por cima. Ou no lugar de. Por isso que a gente fala, mas tem que detonar, tem que inibir isso, inibir aquilo. Cara, não dá. Se você começa a detonar o que é a degradação muscular, a tua hipertrofia ela começa a perder eficiência, porque você não consegue construir melhor. O que faz construir músculo, o que faz degradar músculo? São vias metabólicas. E aí que tá. São dezenas de vias metabólicas diferentes, que trabalham com outras dezenas em paralelo, que trabalham com sistemas hormonais, que fazem com que esse músculo ele esteja em situação de equilíbrio. Olha para mim, por exemplo. Vocês estão me vendo? Eu tô com o pescoço fininho, eu tô com o tronco fininho, eu tô com o braço fininho. Por quê? Eu passei por uma situação de doença que aumentou o nível inflamatório do meu corpo lá no teto. Então eu devia estar cheio de TNF-alfa, NF-kappa-beta, interleucina 6 e 10. Isso destrói o músculo, por quê? Porque acelera a degradação e acaba impedindo o que é a contração, a construção de massa muscular. Pra vocês terem uma ideia, teve uma noite que eu tive 42 graus de febre. Eu não sabia o que fazer, mas eu já tinha tomado medicação. O que eu fiz? Eu enchi a banheira d'água e entrei na banheira fria. Foi o que deu para fazer, né? Por quê? Febre tem problema? Tem, febre tem. Se você tem uma febre sustentada, você pode até ter uma convulsão febril. Então, não são coisas que você pode permitir, né? Tanto que quando a gente pegava emergência, o paciente subindo temperatura, a primeira coisa que a gente faz é derrubar essa temperatura para impedir que ele convulsione. Você imagina, eu sabendo disso, que eu não ia tomar atitude, ia deixar para Roberta e as meninas resolver. Não faz sentido, né? Mas olha como é delicada, né, o que é a nossa capacidade de síntese muscular, tá? Então, a dengue rebentou com o meu sistema inflamatório e isso levou minha massa muscular junto. Mas que diabo tem a ver doença com músculo? Tem tudo a ver. Porque são, como eu falei para vocês, vias metabólicas que se entrelaçam. Se eu tenho inflamação, eu não tenho síntese de músculo e eu tenho uma perda muscular acelerada. Vocês vão ver que
nas próximas semanas, e eu acho que eu perdi, sem brincadeira, acho que uns 15 quilos de músculo. E ganhei gordura. Porque no processo de inflamação, o que acontece? O teu corpo tenta se te defender. E ele aumenta a síntese de gordura. A gente tem que lembrar isso, né, de uma forma muito cuidadosa pelo seguinte. Porque se você tem restrição calórica, você não tem aumento de gordura necessariamente, porque você precisa de caloria para fazer gordura. Mas se você tem inflamação, você estimula que a célula de gordura ela se divida. Então eu estimo que eu tenha perdido, assim, por baixo, uns 15 quilos de massa muscular. Pessoal, eu fiquei doente, sem treinar, 4 semanas. 4 semanas. A dor no corpo é um negócio enlouquecedor. Eu tô com dor até agora. Ontem à noite, para conseguir dormir, eu tomei um analgésico. Eu deitava na cama e, assim, são locais específicos. Quadril, lombar, dorsal e cervical. Isso daqui, esse alto do tronco aqui, que é ombro, né? Essa região de trapézio médio, cara do céu, é surreal o que é o incômodo. Então, Fran, você queria uma dica para musculação, né? Para desenvolver massa muscular? A primeira dica que eu te dou é o sono. A segunda, se a gente for falar de treinamento e alimentação, aí a gente fica aqui o resto do ano. Então eu te falo o que você não fazer, né? O que você não vai fazer? Não vai fazer coisas que provocam inflamação. Sabe o que provoca inflamação? Tabagismo, consumo de álcool. Aliás, álcool e cigarro é muito parecido nessa questão de inflamação quando a gente tem um processo que foge do fisiológico, né? Então, não é porque você tomou uma taça de vinho no final de semana, mas faz isso toda vez para você ver como o teu desempenho ele começa a cair, né? Então, isso é uma coisa importante. Controlar o que são os fatores inflamatórios ambientais, né? Lembrando também que se você fica sem dormir, você também tem piora de inflamação. Se você está começando agora, o que é o melhor? É que você aprenda a treinar. Então, é inegável que quando você tem um treinador, o teu resultado ele melhora em relação ao que você teria se você não tivesse um treinador. Eu acredito que ninguém vai debater isso, né? As pessoas podem debater o seguinte: ah, mas me enche o saco. Tudo bem, mas talvez para você treinar direito, você precisa estar com alguém te forçando a fazer as coisas, porque se deixar naquilo que é a tua conveniência, você vai começar a treinar aquele mais ou menosinho, né? Ou então, vai começar a ter fantasia. Não, eu faço isso daqui, levanto tantos quilos, tá ótimo, né? Ó, o que eu já vi de gente fazer isso, não está escrito. E a segunda coisa é ajustar a alimentação, né? Então a gente já falou de tirar o álcool, seria razoável você trocar suas fontes, por exemplo, de açúcar. Então, em vez de você comer açúcar refinado, você procurar uma fruta, né, alguma coisa que tenha o paladar doce, mas sem refinamento, né? E aí a gente ter a gente mantém esse paladar doce, porque tem muita gente que se confunde, né? Que ela acha o seguinte: ah, não pode ter açúcar, não pode comer doce. Doce de confeitaria realmente é melhor que você não consuma, mas uma fruta é muito bom, né? Tem fibra, te ajuda na saciedade, né? Ajuda no funcionamento do seu intestino, diminui o risco de câncer de cólon. Então tem um monte de coisa importante, né, que a gente pode falar nisso. E finalmente, Fran, o que mais ajuda você a desenvolver músculo é paciência, tá? Paciência, porque você tem que repetir aquilo tudo do mesmo dia. Você tem que repetir aquilo tudo todo dia, há dias a fio. Então não adianta você simplesmente fazer uma vez um treino bom. Um treino bom não vai te fazer desenvolver um físico bom. Ele vai dar um bom sinal, mas lembra da história da bexiga. Você tem que manter a sua bexiga enchendo, então você tem que continuar soprando, você tem que continuar treinando bem. Para treinar bem, você tem que ter alimentação boa e sono satisfatório, sono suficiente.
E isso é continuar. E se não acontece isso, o que acontece com a bexiga? Murcha, ponto final.